uma partida do Botvinnik contra o Alekhine. O Alekhine é um jogador que entende de posições, né, de torres e tudo mais, a gente já viu, né? Mas o Botvinnik jogou muito, muito, muito firme a posição. Vou mostrar aqui de forma essa partida bem interessante, uma partida que eu acho bem instrutiva quando a gente fala de controle da sétima, pelo seguinte. Aqui jogam as brancas. As brancas já ganharam não só uma, mas duas colunas. O que acontece? Depois que você ganha a coluna, o seu plano é conquistar a sétima fila. Essa que é a sua ideia, esse que é o seu objetivo. Então, se você conseguir conquistar a sétima fila, você vai conseguir melhorar a sua posição. Então, o que vai acontecer aqui nesse momento aí, agora? Você precisa tentar conquistar a sétima. E qual que foi o plano das brancas nessa posição? O plano dela foi bem simples. O plano para você conquistar a sétima é você tentar fazer trocas na sétima fila. Então, o que vai acontecer? Você vai conseguir aqui fazer lances, por exemplo, como dama C2, que tem uma ideia fina de fazer dama C7 em algum momento para trocar as torres. E ao mesmo tempo você também fez uma bateria. É uma coisa que a gente viu. Então, desse jeito aí, você consegue melhorar a sua posição. Então, o que aconteceu aqui na partida? Ele jogou dama C2, veio torre E7. Tentando recuperar uma das colunas perdidas, né? Torre captura, dama captura e dama C7. Então, essa aqui é uma ideia muito, muito interessante. Quando você consegue conquistar uma coluna, ou você tem colunas abertas, é você tentar fazer trocas na sétima, de forma que sobre uma torre na sétima sua. Por exemplo, dama captura, torre captura, e agora já está uma posição de uma torre boa contra uma torre má na posição. Veio aqui F6, rei F1, jogou aqui torre F7. E depois de torre F7, agora é lance do jogador de brancas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que deve trocar ou não trocar essa torre aí com as pretas? Então, pergunta importante, uma pergunta aí já levando em conta as peças. E aí você tem que ver realmente se vai compensar ou não. Então, vamos lá. Lance das brancas agora. E galera, esse tema de torres é bem, bem importante. Você vai conseguir usar em muitas partidas. Pra gente, todas as partidas acabam entrando no final de torres, assim, boa parte delas. E com isso você consegue usar em praticamente assim, todas a. Assim, antes de posição vai acabar sobrando torres no final. Esse conceito você vai acabar usando muito. Então, é uma posição assim, bem, bem interessante. Então agora você tem que avaliar o seguinte. Primeira coisa, quando você vai trocar peças, a dica que eu dou é o seguinte. Você pode pensar se a torre é boa, se a torre é má, mas tem que pensar em quem vai ficar no tabuleiro depois das trocas. Por exemplo, se eu fizer a troca de torres, vai sobrar 2 cavalos que estão jogando. Então o cavalo dele vai vir para C6 e o jogo vai seguir normal. Se eu não trocar, o que vai sobrar no tabuleiro? Uma torre boa contra uma torre má. Então, não compensa fazer as trocas aqui. As trocas vai ser ruim para o jogador de brancas. Então vai acabar meio que igualando a posição. E a vantagem que ele tinha vai embora. Então não deve, igual o Pablo falou, o Edivaldo também. Aquele jogo com torre C8 e veio torre F8. Isso mesmo aí. O cavalo preto vai ficar bem na posição. Se jogar torre C7 na posição de volta, vai repetir. Então o que ele fez? Jogou torre C3. Ele saiu da sétima por um tempo. E agora, por exemplo, vamos supor que as pretas jogassem um lance torre 8. Aí eu voltaria na sétima. Ele gastaria 2 lances para voltar. Eu poderia jogar a torre aqui em B7, que ficaria muito chato. Por exemplo, vamos supor, joga esse, jogo esse. Agora ele não pode jogar aqui e tá caindo o cavalo. E tá caindo o peão também. Então já fica a posição melhor para as brancas. Então aqui seguiu com G5. Veio o cavalo E1.
H5. Esse cavalo E1, a ideia dele é interessante, né? Ele jogou agora um H4, que é um lance assim, bem típico quando você quer quebrar a estrutura do jogador adversário. Por exemplo, se ele captura aqui, você vai passar o cavalo por F3 e vai recuperar o peão. E aqui ele vai ficar com peões isolados. Então tá só atrapalhando a estrutura mesmo. Na partida ele jogou cavalo D7. E torre C7 agora, aproveitando que o cavalo saiu de lá. E aí você pode ganhar a sétima fila de volta. Torre F7. E jogou cavalo F3. Forçando as pretas tomarem alguma decisão. G4, cavalo E1. F5. E jogou cavalo D3. Né? Qual é a ideia de cavalo D3? Passar para F4, atacar o peão e atacar esse peão também. Então, para evitar isso, as pretas jogaram F4. E aqui F3, G captura, e jogou A5. Então agora é um momento bem importante, momento que eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho na posição. Por que aconteceu? Agora não tenho mais nada na sétima fila. Nossa torre não tem mais grande força na sétima fila. Porém, ficou algumas debilidades das pretas, né? E entre essas debilidades, temos um peão atrasado aqui na posição, que vai ser um grande alvo pra gente. Então, o que você imagina aí que as brancas podem jogar de forma para manter essas debilidades na posição? Qual lance seria interessante aí para o jogador de brancas, evitando aí que as pretas consigam se safar dessa posição que está bem complicada. Como é que será a nossa última partida? Depois eu vou dar alguns avisos para vocês, vou abrir a parte de dúvidas também que a galera perguntou. E a gente fala de todos os assuntos possíveis. Vamos lá. Então, pensar qual que seria o lance das brancas nessa posição. Essa é a última perguntinha do dia. Exatamente. O lance aqui, galera, é o seguinte. Nessa posição, tem que tomar um certo cuidado. Isso aí. Lance. Vai ser possível assistir a aula depois, tá, galera? Vai ficar disponível assim. Ela fica gravada. O lance A4. Exatamente esse aí. Por que A4? Você vai fixar o peão aqui. O peão não pode avançar mais. E quando está no final, galera, a melhor coisa que você pode fazer é deixar o adversário sem lances. Deixar posições igual a gente fala, o Zug, né? E aqui você vai deixar um peão em B6 fragilizado e o cavalo virou escravo do peão. Então é um lance assim, muito, muito, muito importante. Sigo aqui com rei F8 e torre C6. Por que torre C6? A torre não faz mais nada na sétima. Então, vamos partir para a sexta fila. Veio rei E7, rei F2. Torre F5, jogou B3. Rei D8, rei E2. Estou aqui com o cavalo B8. E agora é um momento bem interessante da partida. Por que isso aqui é um momento importante? O Alekhine, ele entrega um peão de maneira, digamos, por intenção, né? Assim, intencionalmente ele entrega o peão de B6, mas tem um veneno aí na posição, tá? Esse peão aqui não pode ser capturado. Pelo seguinte, o que as pretas ameaçam aí? As pretas aqui ameaçam o seguinte. Ameaçam que após torre por peão, nós teríamos aqui um lance muito, muito interessante de parte das pretas, um contra-jogo, que seria aqui com o lance rei C7. E depois de rei C7, você não consegue impedir o cavalo entrando no C6, e você não consegue impedir a defesa do peão de D4. Mas dá um contra-jogo muito, muito, muito forte para o adversário. Então, por esse motivo aí, por esse lance, que
o Botvinnik não capturou o peão. Tá? Se capturasse o peão, ia ter esse contra-jogo. Aí jogou com torre G6. E agora não consegue fazer o cavalo aqui. Ele tentou fazer cavalo aqui agora, né? Foi a possibilidade. Mas é aquele negócio, né? O cavalo não aproveitou a casa. As brancas aproveitaram aqui com o cavalo E5. E agora não tem mais cavalo C6. Né? Veio aqui cavalo A6, torre G7, rei C8. E aqui um outro lance muito bacana do Botvinnik que foi cavalo C6. E agora tá com a ideia de entrar aqui na casa de E7, dando um duplo e também atacando o peão, né? Um triplo na posição. Então as pretas aqui não tem muito o que fazer. O rei não pode se mover. Então não tem como evitar o cheque aqui em E7. Veio torre F6. Deu cheque. Rei B8. Cavalo por D5. Torre D6. E torre G5. E que a posição já está indo para um final ganho para as brancas. Está caindo muitos peões. Veio até cavalo B4. Capturou. E torre por H5. Poderia tomar aqui em D4, tá? É um lance possível. Ia levar a torre aqui no próximo. E depois vai conseguir ganhar mais peões. Ou vai conseguir avançar isso aqui sem dificuldades. Mas é que a posição já tá bem perdida, tá? Ah, beleza, Felipe assistindo. Aula aí. Um salve pro Felipe. Quando ele chegar nessa parte aqui, vai ter o salve pra ele, o Felipe Moraes. Torre B5. Rei C7. Captura. Torre H6. Aí aqui torre B5. Torre por H4. Rei D3. E aqui decidiu abandonar o Alekhine. Tá? No finalzinho passei meio rápido, que já tava com vários peões a mais.